Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No último final de semana, entre os dias 8 e 10 de junho, aconteceu na cidade de Vitória do Espírito Santo o 13º Medinesp, um evento que acontece a cada 2 anos no Brasil e que sempre busca reunir médicos espíritas de todo o país e também de outros países para discutir, apresentar e divulgar pesquisas e estudos sobre a saúde humana e a espiritualidade. Nós vamos, no programa de hoje, conferir uma conversa que nós tivemos com um dos médicos que se apresentou lá, o Dr. Décio Iandoli Júnior. E se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo, sugestões de temas, e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Silêncio e perdão. Dos heróis do cristianismo, referentemente ao silêncio e ao perdão, destacamos hoje Santo Antão, que viveu mais de 100 anos, de 250 a 356, dando exemplos de paz e amor ao mundo cristão. Nascido em Comã, no interior do Egito, desde cedo abeberou-se da doutrina do Evangelho. Filho cedo, sem pai, amorosa mãezinha deu-lhe um pedaço de modos rudes, que aos 19 anos lhe deu cruel espancamento, em vista de pesada calúnia de um serralheiro, de que se fizera aprendiz. Caluniado, indefeso, sofreu em silêncio a penosa agressão, com expulsão do próprio lar. Então procurou o núcleo de cristãos a que pertencia, o procurou nos textos do Evangelho, a palavra do Senhor. Quando encontrou a parábola do moço rico, a afirmação: se queres ser perfeito, caminhar para os céus, desprende-te de tudo a que te apegas e distribui com os necessitados e os doentes. Então resolveu seguir à risca a consideração do mestre. Depois de confortar o coração materno, retirou-se para a paisagem deserta, encontrando uma choça abandonada por homens primitivos, e ali montou o seu ponto de apoio. Os primeiros dias, auxiliado pela própria mãe, recebia um pão em cada dia, por intermédio de um cão fiel que o servia. No entanto, dedicou-se à oração com os doentes que o procuravam a sua solidão. Foi tentado várias vezes por amigos da sua juventude a buscar a vida de prazeres inúteis, resistindo a todos os encantos. Procurado constantemente pelos enfermos, a influência da prece cresceu em popularidade a ponto de ser buscado por pessoas mais eminentes de todas as classes sociais. Com isso, com essa popularidade, foi convidado para confortar os cristãos martirizados por Maximiano Daia, altamente seu poder de curar os doentes. De certo, levou-se por toda parte. Certo dia, o Senhor, elevado em glória e luzes, chamou a instruir os cristãos do Concílio de Nicéia, em 325, asseverou publicamente que vira o próprio Deus
cercado de doentes, aos quais se entregou de coração, viu-se obrigado à mudança para uma praia no Mar Vermelho. E aí continuou o seu ministério, sem jamais acusar o padrasto do serralheiro, e o expulsaram do próprio lar. Esse gigante da fé viveu 80 anos, sem jamais se queixar, tendo consagrado ao silêncio e ao perdão a sua própria vida. Trazemos essa memória à nossa reunião para demonstrar que o perdão e o silêncio devem assinalar a nossa jornada de paz e amor, verdade e luz, pois somente no silêncio e no perdão de uns para com os outros poderemos vivenciar em nossa vida a doutrina bendita de Jesus. Bezerra de Menezes. O Dr. Décio Iandoli Júnior esteve nesse último Medinesp e foi o palestrante que fez a conferência de abertura do evento. Professor doutor da Universidade Uniderp, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, presidente da AME Mato Grosso do Sul, vice-presidente da AME Internacional e autor de diversos livros sobre saúde e espiritualidade, ele foi entrevistado pela nossa equipe do Portal de Luz e da Folha Espírita. Nós vamos conferir agora. O tema que ele apresentou no Medinesp foi a evolução da ciência e a ética do espírito. Dr. Décio, é um prazer tê-lo aqui com a gente na Folha Espírita. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando a respeito da sua palestra, que acabou de acontecer aqui no Medinesp 2023, a evolução da ciência e a ética do espírito. Então, bom, primeiro, obrigado pelo convite, Margem, de estar aqui falando para a Folha Espírita, que eu tenho um carinho muito grande, né? Eu confesso que eu tive muita dificuldade de chegar no conteúdo da palestra, porque eu não sabia exatamente qual o enfoque que eu tinha que dar, né? E no final, eu acabei por optando não falar sobre as conquistas da ciência e a evolução tecnológica, mas falar de como a ciência evolui. E aí eu entendi que era o caminho certo, porque a gente tinha que discutir. Porque você entendendo como é que o conhecimento humano funciona, como ele se desenvolve, deu para a gente entender esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de transição, não só de transição planetária, né? Acho que faz parte da transição planetária, a transição de paradigma. Que a gente está saindo do paradigma materialista, que é monista, né? Só acredita na matéria, para um paradigma mais amplo, que é o que eles estão chamando de pós-materialista, né? Que é o que a gente chama de paradigma espiritualista, que acredita na existência do espírito. E aí, no momento em que eu percebi isso, aí quando a gente tem que falar de ética e moral, aí veio muito forte essa história da globalização. E aí eu fui estudar essa questão da influência que a cultura tem na formação da moral, né? E foi muito interessante, porque foi uma jornada. Eu fui conhecendo autores novos na medida que eu ia estudando e fui entendendo qual era o objetivo do tema, que é a gente perceber que nesse momento de transição, com o mundo globalizado e a gente trocando experiências instantaneamente com pessoas de todos os cantos do planeta, a gente está criando uma cultura universal, uma cultura única. E essa cultura, ela dá origem à moral. Sim. E a moral, ela precisa se igualar à ética. A ética é da ciência, e ela busca a perfeição do homem, o direito do ser humano. E a moral, ela se baseia nos costumes de cada sociedade em cada período de tempo. Então, quando a gente está globalizando e a gente está uniformizando a moral, é a hora em que essa moral precisa se aproximar da ética. É a hora em que a gente precisa dar valor a todas as pessoas indiscriminadamente. Então, é a luta intransigente a favor da vida, que era uma coisa que a doutora Marlene frisava muito, lutou bastante sobre isso, até como ginecologista.
e que transborda a questão moral em termos até culturais, que em alguns lugares ainda são mais resistentes que outros, né? Então eu citei a questão da coisificação, né? Que a gente fez isso com a mulher, fez isso com o negro, fez isso com está fazendo isso com o embrião, e que a gente precisa entender que todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos, e eu acho que o caminho, a ferramenta disso é a globalização, é essa identidade cultural que vai ser universal, vai estar ligada à verdade universal, que é o que busca a ciência, a verdade. E aí eu consegui conectar as duas coisas, porque fez sentido, né? Fez sentido para mim. Sim, você finalizou sua palestra com uma citação de Martin Luther King. Né? O Martin Luther King, bom, nem precisa falar, né? O cara é genial, né? E ele fala uma coisa que é muito forte para mim, e eu acho que é muito forte para os espíritas, porque muitas vezes a gente se colocar contra o aborto, a gente se colocar contra a homofobia, contra esses costumes que vêm da moral, né? Não é confortável, não é moderno, não é. Mas por que eu tenho que fazer? Porque eu sei que é certo. Sim. Então é nessa hora que você é chamado ao testemunho, né? O seu testemunho como ser humano. Olha, eu não posso aceitar que você mate um embrião. Eu não posso aceitar que você discrimine alguém por sua orientação sexual. Eu não posso aceitar que você trate diferente uma pessoa porque a cor da pele dela não é igual à sua. Porque eu vejo muito também essa questão do racismo é bilateral, né? É que geralmente quem é oprimido é o preto, mas tem racismo com o branco, né? Eu sofri outro dia no grupo de alunos, eu sou do departamento acadêmico da Brasil, e a gente estava discutindo esses assuntos e um menino escreveu assim, que essa era a minha opinião porque era homem, branco, hétero e classe média. Eu falei, bom, você é preconceituoso. Você se sentiu naquele momento o alvo do preconceito? Exatamente. Então, o preconceito não tem direção. É o não aceitar o outro. Gostaria também de pedir para você comentar o seu livro, Marlene Nobre, O Ideal Médico Espírita, que está aqui sendo vendido na livraria do Medinesp. Então, esse livro, a história dele é a seguinte: quando ela desencarnou, eu comecei a escrever. Porque eu queria, assim, me deu um medo de esquecer coisas que eu vivi com ela. E aí eu comecei a escrever. Tudo que eu lembrava que tinha acontecido com ela, que a gente estava junto nas nossas viagens, principalmente, eu escrevi. E fui escrevendo, e eu achava que um dia ia dar um livro. No Medinesp do Rio de Janeiro, o Gilson me pediu para escrever um livro sobre a história da AME Brasil. E a Giovana Campos, Sim. Ela tinha feito, a pedido da doutora Marlene, um levantamento histórico sobre a história da AME. Todas as atas das reuniões, a reunião de fundação da AME São Paulo, em 68, foi a primeira AME. E aí a Giovana me deu esse material. E eu entendi que era hora de eu usar o que eu tinha produzido. Então, como a história dela se confunde com a história da AME, eu fui contando a história da AME e contando as histórias que eu passei com ela juntas, junto com o que aconteceu. E aí ficou um livro histórico pessoal, né? Depois eu pedi declarações de pessoas, como a doutora Ivênia, que passaram coisas com ela, histórias que eram famosas, né? De coisas que aconteceram que nem sempre eu estava presente. E eu coloquei no livro. Então, é um livro, assim, é um livro que tem uma precisão de acontecimentos, que foi o que a Giovana forneceu para a gente. E é um livro do coração, porque eu expresso todo o carinho, o amor que eu tenho por ela e pelo que ela fez para mim nessa encarnação. Né? Que lindo. Por fim, eu gostaria de pedir, Dr. Décio, para que você comentasse a coleção de livros da editora AME Brasil a respeito da obra do André Luiz. Então, eles estão fazendo, né, uma compilação. Na verdade, eu falei isso hoje, ninguém estava sabendo dessa história, né? Eu comentei isso hoje na palestra, porque assim,
teve uma época em que eu achei que a gente precisava... Eu estava estudando Evolução em Dois Mundos, já era a terceira ou quarta vez, e eu cheguei à conclusão que a gente precisava escrever um livro dizendo tudo que o André Luiz trouxe da parte científica, pelo menos da parte médica. E a gente precisava desdobrar isso em livros. Aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que ligar para a doutora Marlene e combinar com ela isso, falar sobre essa ideia que eu tinha. E antes de eu ligar para ela, ela me ligou dizendo que o André Luiz tinha pedido isso para ela e que ela tinha começado a fazer um garimpo dos itens que precisavam ser discutidos. Aí a gente não falou mais sobre esse assunto e ela acabou desencarnando. E a Marília, a filha dela, de coração, me mandou um e-mail dizendo: Décio, eu estava olhando o computador da minha mãe e tinha uma pastinha escrito Décio. Eu estou mandando para você, eu não olhei a pastinha. Falei, tá bom. Aí quando veio a pastinha, era esse trabalho. Olha. E que ela estava levantando todos os livros e o que cada livro trazia. E aí eu pensei, bom, vamos escrever. Só que quando eu fui ler o que ela tinha escrito, eu me dei conta que não dava um livro, 2, 3, e isso é uma enciclopédia. E aí eu fiquei meio triste assim na hora, falei, acho que não vai ser tarefa para uma encarnação, né? Mas você vê como eu sou egoísta, eu não parei para pensar que não era o trabalho meu, né? E aí, de repente, eu comecei a ver aparecer os livros da AME Brasil Editora, o livro de bioética e a obra de André Luiz. O livro sobre o coração, que a Antônia está lançando agora, e a obra do André Luiz. Um livro sobre a vida, ginecologia e obstetrícia, e o André Luiz. E eu me dei conta que a AME está produzindo essa enciclopédia, né? Cada volume é uma especialidade que está procurando na obra do André Luiz as informações que ele trouxe e traduzindo isso, contextualizando e traduzindo isso para o espírita e para o leigo interessado, que eu chamo, né? E é uma equipe coordenada que está fazendo isso de maneira planejada ou tem surgido mesmo pela inspiração pontual? Eu não tenho dúvida que está sendo organizado e planejado, mas por ela lá, não por a gente aqui. Eu acho que a gente deve fazer umas reuniões durante a noite, né? Quando a gente desdobra. É verdade. Até porque eu percebo eu tive o privilégio de escrever capítulos em vários desses livros e eu percebo que a dinâmica, apesar do orientador ser diferente, de não existir uma norma geral da AME Brasil para isso, eu percebo que existe uma uniformidade, sabe? Até na maneira de abordar, na forma que os capítulos são colocados e tem um organizador. Todos os livros são escritos por vários autores, que é outra coisa que eu acho que é bem característico de um trabalho mais pesado, mais sério, né? Então eu me dei conta disso, e aí eu comecei, mas eu acabei não falando isso para ninguém. E hoje eu resolvi colocar na palestra. Na palestra, muito bem. Muito obrigada, Dr. Décio, pela sua presença aqui. Nós vamos assistir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Existem momentos na nossa vida, como tantos outros, mas que, de repente, ficam eternizados na nossa memória, por terem um significado importante para a nossa vida. Um episódio da minha juventude foi um desses momentos na minha vida. Minha prima e grande amiga Sônia me falou uma coisa quando estávamos, certa vez, passando um final de semana acampando com amigos, que me calou profundamente e me ajudou a mudar um péssimo hábito que eu estava desenvolvendo. Ela me disse: Sandra, para de reclamar. Você não percebeu que está o tempo todo reclamando? Isso que ela me falou. Mas de repente, vindo de uma pessoa como ela, muito amiga, mas muito assim séria, que não costumava brigar, uma pessoa muito calma, foi um stop para mim. Naquele momento eu percebi que realmente estava reclamando de tudo. Dos insetos,
por ter que limpar peixes que pescaram no rio, da falta de banheiro. Tudo era motivo para eu reclamar. E naquela altura eu já não estava aproveitando nada, né? Tendo olhos, enfim, para além da paisagem, para a natureza, olhos para os amigos, a companhia agradável. Eu não estava enxergando nada disso. Bom, contei isso para dizer que o vício da reclamação e queixume torna as pessoas chatas, amargas e incapazes de enxergar os aspectos positivos da vida, contaminando a todos à sua volta, criando um clima pessimista. Certamente todos passamos por adversidades na vida, para não dizer que em alguns momentos enfrentamos provas e até sacrifícios. Tem uma historinha, né, que se conta para a criançada na aula de evangelização e que achei muito oportuna trazer aqui para ilustrar o que nós estamos falando. É o seguinte, conta o seguinte: uma filha se queixou a seu pai sobre sua vida e de como as coisas estavam sendo difíceis para ela. Ela já não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e de combater. Parecia que assim que um problema terminava, já começava outro. Seu pai, que era cozinheiro, levou até a cozinha. Encheu 3 panelas com água e colocou dentro delas, colocou-as no fogo alto. Em uma, ele colocou, dentro daquela água, cenouras. Em outra, ele colocou ovos e, na última, café. Deixou que tudo fervesse, sem dizer uma palavra. 20 minutos depois, ele apagou o fogo, pescou as cenouras e as colocou num prato. Retirou os ovos e os colocou numa tigela e coou o café num bule. E virando-se para a filha, perguntou: querida, o que você está vendo? Ela respondeu impaciente: ora, cenouras, ovos e café. Então o pai pediu para ela experimentar as cenouras, ao que ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Pediu que ela pegasse um ovo e quebrasse. Ela obedeceu e, depois de retirar a casca, verificou que o ovo endurecera durante a fervura. Finalmente, ele pediu que tomasse um gole de café. Ela sorriu ao provar o seu aroma delicioso. Foi então que perguntou: o que significa isso, pai? E ele explicou que cada um deles havia enfrentado a mesma adversidade, a água fervendo, mas que cada um reagiu de uma maneira diferente. A cenoura entrara forte, firme, inflexível na água, mas depois de ter sido submetida à fervura, amoleceu e tornou-se frágil. Os ovos eram frágeis, mas depois de terem sido fervidos na água, seu interior se tornara mais rijo. E o pó de café era incomparável. Depois de ter sido colocado na água fervente, ele havia mudado a água. Ele perguntou à filha: qual deles é você, querida? Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde? Você é como a cenoura, que parece forte, mas com a dor e a adversidade se torna murcha, frágil e perde a força? Ou será que você é como um ovo, que começa com o coração maleável, mas depois de alguma perda ou decepção se torna mais duro, apesar da casca parecer a mesma? Ou será que você é como o pó de café, capaz de se transformar, de transformar a adversidade
em algo melhor, melhor ainda, né, do que ele próprio, ou seja, fazer do limão uma limonada, né? E nós, gente, como nós reagimos, né? Como a cenoura, como o ovo, com o café? Achei muito interessante a analogia dessa lição, porque as dificuldades que enfrentamos na vida têm o poder de nos modificar. Agora, se essa mudança será para o nosso melhor ou não, vai depender da forma como reagimos e vivenciamos cada lição trazida nas pequenas e nas grandes adversidades. Se nós nos rebelamos com queixas, reclamações, estamos batendo de frente com a adversidade e deixamos de aproveitar o que ela nos traz de aprendizado. Sim, porque toda dificuldade, toda adversidade traz um aprendizado, traz uma vivência, uma experiência que, se soubermos enfrentar e aproveitar, sem perder tempo com queixumes, obteremos o melhor. Sim, porque toda diversidade, toda dificuldade traz um aprendizado, uma vivência, uma experiência que, se soubermos enfrentar e aproveitar sem perder tempo com queixumes, reclamações, obteremos o melhor, pois seremos capazes de transformar tudo isso em uma vivência que nos fará mais humanos, melhores do que antes das adversidades, nos faz evoluir espiritualmente. Pensemos nisso e um grande abraço. Até o próximo encontro. E agora nós vamos conferir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a importância da reforma íntima que Francisco Cândido Xavier deixou-nos como sugestão, através de 20 exercícios muito importantes. Inicia-os com uma frase que nos direciona às consequências da reforma íntima. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Deixou-nos entre seus grandes ensinamentos os 20 exercícios que são um roteiro para se buscar a reforma íntima. Primeiro, executar alegremente as próprias obrigações, pois a nossa felicidade depende da energia que iremos depositar nas coisas e atitudes que tomamos. Quando somos gratos pelas experiências na Terra, ela irá nos fornecer uma estabilidade de vida melhor. Segundo, silenciar diante da ofensa. Quando alguém lhe ofender ou for injusto com você, não dê o troco, apenas agradeça, porque pior do que ser ofendido é ser o ofensor. Terceiro, esquecer o favor prestado. Não fique preso às caridades que você já realizou. Apenas continue executando-as e nunca engrandeça as suas boas ações, porque não é esse o sentido da caridade, mas apenas uma demonstração de amor ao próximo. Quarto, exonerar os amigos de qualquer gentileza para convosco. Quando realizar algo de bom, não espere nem ao menos um obrigado, porque ajudar as pessoas não é algo que devemos cobrar em troca, e sim um dever perante o seu papel como espírito em evolução. Quinto, emudecer a nossa agressividade. Não deixe que a raiva e a energia negativa de outras pessoas envolvam você.
controle as suas palavras e não entre em brigas. Sexto, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Se alguém discordar de você, não condene essa pessoa. Afinal, como você sabe se ela está certa ou não? E não somos feitos para julgar ninguém. Sétimo, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Não se irrite com as ofensas. Se alguém te incomodar, esqueça esse acontecimento e não tome para si a negatividade das palavras. Oitavo, repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Repetir é progresso, significa que alguém está interessado em realmente aprender, em saber. E para aquele que repete é ainda melhor, pois quem muito fala precisa muito ouvir. Então, que ao repetir tenhamos amor, paciência e agradecimento a Deus pela oportunidade de falarmos novamente sobre um determinado assunto. Nono, treinar a paciência constantemente. Aguente firme e forte os desafios diários. Tenha resignação, não perca a fé e acalme o seu coração. Porque assim como a felicidade não é eterna, as tristezas também não são. Então tenha paciência, porque o novo dia chegará. Décimo, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Muitas vezes queremos desabafar e quando menos esperamos, o nosso ouvinte, que escolhemos por amigo, começa a comparar suas dores, a relatar seus problemas e dizer a quem desabafa que ele não está passando por nada comparado ao que outros vivem. Nesse momento, volte para o exercício sétimo, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. 11º, buscar sem afetação o meio de ser útil. Seja proativo, busque sempre se melhorar e ajude sempre que puder as pessoas que estão ao seu redor. 12º, desculpar sem desculpar-se. Esteja tão bem consigo mesmo que se alguém quiser te magoar, não irá conseguir. E quando alguém vier te pedir desculpas, não será necessário, porque você compreende a pessoa e não a julga. 13º, não dizer mal de ninguém. Não julgue as pessoas e não comente nada sobre ninguém. Você não sabe as dificuldades que ela está enfrentando e não conhece verdadeiramente o seu problema. 14º, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam à experiência. Procure o lado bom das pessoas e valorize somente isso. Esqueça os defeitos. Isso não te diz respeito. 15º, alegrar-se com a alegria dos outros. Estamos juntos caminhando para um mundo de regeneração. Então, a evolução espiritual de uma pessoa é a alegria para nós também, porque dependemos uns dos outros para sermos felizes. Então, a conquista pessoal de alguém é a nossa também. 16º, não aborrecer quem trabalha, diz o velho ditado. Se não quer ajudar, não atrapalhe. Seja suave. 17º, ajudar espontaneamente. Seja proativo. 18º, respeitar o serviço alheio.
O respeito mútuo deve ser constante. Todo o trabalho é válido. Tudo que executamos com amor e com vontade é reconhecido pelo Pai. Não há melhores nem piores. 19. Reduzir os problemas particulares. Será que tudo é motivo de sofrimento? Entenda que estamos passando apenas por provas, então seja grato pelas dificuldades. 20. Servir de boa mente quando a enfermidade nos ferir. Tenha estabilidade emocional para lidar com todas as dificuldades. Saiba que não deve sofrer eternamente. Então, solucione o problema e não viva de amarguras. Comecemos a nossa reforma íntima agora. Amigas e amigos, esforcemo-nos sempre para superar a vaidade, o orgulho e o egoísmo, para sermos fraternos, solidários e caritativos, fazendo bem sem olhar a quem no limite de nossas forças, pois somente assim conseguiremos realizar a reforma íntima. Tenhamos sempre gratidão a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais. Muito obrigado, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Boas reflexões, desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigada e até a próxima!